Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde nesse frio, Cássia Godoy, a você e a todo mundo que está com a gente aqui passando frio. É verdade, faz um friozinho em São Paulo e é aquele dia que engana, né, Vera? Porque eu olho aqui da janela, tem um solzinho bonito brilhando. No meu intervalo fui tomar um café, não levei blusa, quase morri de frio lá fora. Então veja a pessoa que saiu com uma blusa que não tem o ombro, Cássia Godoy. A situação que ela está passando, eu estou com um cobertor aqui, porque eu estou no meu escritório hoje e eu tinha um cobertor, mas não tenho um casaco. Então está uma situação meio esquizofrênica minha. Espero que você consiga o make-up quando você tiver de sair daí, Vera. Tá bom. Vera Magalhães, seguinte, ontem nós tivemos manifestação pró-presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. E aí teve de tudo na manifestação, tudo que não pode, né? Teve aglomeração, teve militar da ativa se manifestando politicamente, militar que já foi ministro da Saúde, que há poucos dias foi lá na CPI da Covid-19, disse que todo mundo tem que usar máscara, que ele é a favor do uso de máscaras. Ontem estava como lá do lado do presidente? Estava sem máscara. E aí a gente tem todo tipo de repercussão, claro, nessa segunda-feira. Vera, conta pra gente da repercussão na CPI e também entre os militares. Pois é, Cássia, não é boa, né? O presidente fez isso, avisou que ia fazer mais uma manifestação, um rolezinho lá de moto. Para isso, usou um avião da FAB para se deslocar até o Rio de Janeiro, juntamente com apoiadores como o deputado Hélio Lopes, o seu filho Carlos Bolsonaro, outro filho, Eduardo Bolsonaro, usou inclusive um helicóptero para sobrevoar a manifestação. O presidente tem feito de novo, né, como fez no início de 2020, manifestações quase todos os fins de semana, numa tentativa de demonstrar força perante a própria CPI e diante de pesquisas que mostram que ele está muito mal avaliado e muito mal colocado também para disputar a reeleição. Então, o presidente acha que reunindo os grupos que já são seus apoiadores tradicionais vai demonstrar que as pesquisas estão erradas e que a CPI é minoritária, tem apoio minoritário na sociedade. A gente sabe que não é bem assim, mas o fato é isso, a manifestação foi razoavelmente grande, como foi organizada previamente, reuniu alguns milhares de motociclistas, vindos inclusive de fora do Rio de Janeiro, e também apoiadores que acompanharam o trajeto ali por vários bairros da cidade, etc. Todo mundo sem máscara, promovendo aglomeração, fazendo um ato em cima de um caminhão de som, como você disse, ao lado do ministro Pazuello, e as reações são as piores possíveis. Dentro das Forças Armadas, bastante constrangimento, porque, como você disse, militares da ativa não podem participar de atos com conotação política, atos político-partidários, e se tratava justamente de um ato político-partidário. As eleições foram mencionadas várias vezes, foram mencionadas inclusive em cartazes e faixas de apoio a Bolsonaro em 2022. O ex-ministro Eduardo Pazuello contradizendo tudo aquilo que disse perante a CPI, então os senadores da CPI muito contrariados com a realização desse ato, dizendo que Pazuello cavou seu indiciamento pela comissão, já era bastante previsível que ele será um dos indiciados pela CPI, mas agora, diante da flagrante contradição entre o que ele disse e o que ele fez poucos dias depois, e também o seu retrospecto como ministro, ele cavou um indiciamento. A CPI fala em convocar o governador do Rio de Janeiro, também o prefeito, pelo fato de as manifestações serem contra medidas sanitárias em vigor na cidade e também medidas do governo do estado, mas a gente sabe que o poder disso é muito pouco, não deve resultar em nada. Mesmo a questão das Forças Armadas, existe sim um constrangimento, existe a cobrança por parte de militares conhecidos, como o ex-ministro Santos Cruz, mas eu acredito que não vai resultar em nenhuma punição disciplinar para o ex-ministro e general da ativa, Eduardo Pazuello. E Vera, tem uma outra questão aí que é a seguinte, né? A gente observa o presidente Jair Bolsonaro fazendo essas convocações para manifestações, existe a expectativa, inclusive, de que ele realize em breve em São Paulo, também em Belo Horizonte.
outras manifestações do tipo, arregimentando aí muita gente. E muitas pessoas estão se perguntando, e a oposição se organiza de alguma maneira para se manifestar também? E se organiza, como fazer isso num momento como esse? Porque é um momento delicado, né, do ponto de vista sanitário, para você promover manifestação, para você promover ato. Se é algo que se critica no presidente promover esse tipo de aglomeração, como fazer uma espécie de contra-ataque sem não cair no mesmo tipo de erro que é apontado pela oposição? É um dilema muito grande, Cássia, porque justamente quem durante todo o período da pandemia tem se posicionado a favor dos protocolos, a favor das medidas restritivas, do distanciamento social, do uso de máscara, ao promover ou incentivar manifestações contra o presidente, pode incorrer justamente nos mesmos problemas. É claro que você pode promover manifestações que peçam para que as pessoas vão de máscara, para que elas usem máscaras boas, como as PFF2, mas a gente sabe que em atos com grande presença de público é muito difícil, se não impossível, você controlar esse tipo de coisa. As pessoas vão usar transporte público, elas vão ficar num perímetro muito reduzido, vão ficar numa proximidade muito grande, algumas não vão usar a máscara correta ou usar corretamente a máscara. Então, é inevitável que, por exemplo, a imprensa cubra e mostre aglomerações e mostre também pessoas em desacordo com as recomendações sanitárias. E aí, como fica? Como fica o discurso da própria imprensa? A imprensa vai ter que criticar, não tem como apoiar algo como isso. Se a gente tem cobrado o tempo inteiro e se a gente está na iminência de haver uma terceira onda sem nem termos superado a segunda. Então, não é algo simples, é algo que angustia a oposição, angustia os grupos, os movimentos sociais, etc., que estão muito chocados, muito revoltados com esse comportamento nada empático do presidente da República, um comportamento que celebra e festeja quando a gente está quase chegando ao 500 mil de mortos por uma pandemia, sem ainda a vacinação no ritmo adequado, etc. Mas é muito difícil. A oposição tem consultado especialistas. A gente sabe que na literatura, aí, inclusive com as manifestações pós-George Floyd, já foi possível fazer alguns estudos, é pequena a contaminação em espaços abertos, desde que você use máscara, etc. Mas daí, no Brasil, você conseguir disciplinar que as pessoas de fato vão usar, de fato vão se conscientizar, é difícil. Além do mais, se você promover uma manifestação com pouca concentração geográfica de gente, sempre vai dar margem a um discurso do próprio Bolsonaro de que as manifestações dele tinham mais gente. Então, é uma armadilha por vários aspectos que você olhe. Não é uma coisa simples para a oposição realizar esses atos, e eles têm avaliação que tuitaços e panelaços já não são suficientes para expressar a revolta com esse comportamento bastante bizarro por parte do presidente da República. Faz todo sentido. E você tem razão, né, Vera, quando você chamou a atenção para o caráter festivo, digamos, né, da manifestação ontem, um tom de celebração, e a gente fica se perguntando, celebrando o quê? O presidente estava rindo de orelha a orelha, estava parecendo que estava comemorando uma Copa do Mundo, uma coisa escatológica, de péssimo gosto, cercado ali de outros parlamentares também da mesma cepa que ele, e fazendo esse tipo de comportamento, e a gente fica pensando as pessoas irem a um ato como esse, num momento tão difícil do país, e certamente muitos deles já enfrentaram nas próprias famílias, no próprio grupo de amigos, perdas. O Brasil está vivendo uma quadra muito particular e muito lamentável, viu, Cássia? É difícil entender o comportamento de setores da sociedade nos dias que a gente está vivendo. É isso aí. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde, Cássia, e até amanhã para você. Até. 1h42.